voltamos para uma palestra sobre liderança, um tema que nunca cai de moda. Você concorda, Flávia? Eu acho que nunca esteve tão em alta, né? Os desafios da liderança nunca estiveram tão evidentes quanto agora. Eu acredito que o momento em que nós estamos vivendo é um momento em que as habilidades comportamentais, principalmente dos líderes, estão muito em evidência e estão refletindo diretamente nos resultados das equipes como um todo, né? Então, nunca foi tão mencionado, tão trabalhada e tão buscada a liderança inspiradora. Faz um grande diferencial, principalmente nesse momento de pandemia, gerenciar equipes à distância, no teletrabalho, no home office. O líder tem feito toda a diferença, concordo, Flávia? Inclusive, dos pedidos que eu mais tenho de proposta das empresas hoje é justamente academias ou jornadas de liderança. Desenvolver aspectos de soft skills ou competências socioemocionais, comportamentais, né, de uma forma geral, nessa galera. E não cai de moda tão cedo, então vale a pena prestar atenção. Podemos começar, Flávia? Sim, vamos lá. Boa noite novamente a todos. Quem está chegando agora, é um prazer ter vocês aqui na quarta semana do programa Trainer de Sucesso. Quem ainda não conhece o programa, idealizado pela Andréa Saad e por mim, ele é um programa totalmente remoto, com aulas gravadas e também aulas ao vivo, parecidas com essa, e todo um suporte de mentoria que a gente faz via WhatsApp para fortalecer soft skills relacionadas e também toda a metodologia a entregar conteúdos, seja na forma de palestras, workshops, treinamentos, aulas de graduação, aulas de pós, apresentar um projeto para sua diretoria, ser um multiplicador interno de treinamento. Então, é um programa para qualquer profissão, para quem quer dar um up, para quem quer fazer a diferença na sua profissão. Então, teremos uma turma nova em breve do programa Trainer de Sucesso. Aproveitem aí, porque é imperdível. E uma das coisas mais interessantes também é o quanto é legal ver os nossos trainers se desempenhando pelo mundo, ver os nossos trainers fazendo a diferença no mundo. Isso é muito, muito, muito legal. A Flávia vai falar para nós sobre liderar, a arte de influenciar positivamente pessoas. Nós vamos colocar o LinkedIn e o Instagram da Flávia aqui para vocês poderem compartilhar, marcar, tirou foto, posta, marca a Flávia, marca o Trainer de Sucesso. Nós somos muito gratos por isso. Flávia é graduada em Recursos Humanos, é especialista em desenvolvimento humano e psicologia positiva, analista comportamental e pós-graduanda no RH 4.0. Consultora de recursos humanos e desenvolvimento humano e organizacional, DHO. Seja muito bem-vinda, Flávia. É um prazer receber você aqui, a audiência toda sua. Muito obrigada, Cindy. Agradeço muito a cada um que está aqui conosco. Nós sabemos que tirar um tempinho, mesmo com a rotina tão puxada, para falar sobre esse tema que é tão desafiador, é de fato muito gratificante para nós que estamos aqui contribuindo um pouquinho da nossa bagagem e falar um pouquinho, começando já explicando por que eu escolhi estudar e trabalhar com lideranças. Eu venho da área de recursos humanos, atuei em empresas de pequeno, médio e grande, né, grande porte, e mais direcionadas para o agronegócio. Então, o agronegócio ele está em constante expansão e nunca foi tão necessário pessoas para falar sobre a importância do cuidado com pessoas. Porque nós, principalmente as pessoas que são de cidades mais interioranas, ainda tem-se muito a cultura de promover aquele bom colaborador. Eu tenho, às vezes, ali um bom vendedor, ou um bom peão, um bom vaqueiro, e o meu negócio cresce, e eu pego essa pessoa que é da minha confiança e coloco em um cargo para liderar, para cuidar de pessoas. E muitas vezes esses líderes, eles conhecem muito do processo,
mas conhecem pouco de pessoas. Às vezes, eles não foram direcionados pela própria empresa quanto às expectativas esperadas dele nesse novo cargo, como se posicionar com a equipe. Na minha jornada, eu encontrei pessoas ocupando o cargo de liderança com pouquíssima ou nenhuma escolaridade. E quando esses líderes eles vão trabalhar com esse público, principalmente mais jovem, que é uma galerinha mais questionadora, que gosta de questionar, que não aceita o sim pelo sim, o não pelo não, que precisa de argumentos e embasamento com relação às decisões do negócio, isso acaba se tornando um grande desafio. Então, eu decidi trabalhar com desenvolvimento de lideranças direcionado a essas pequenas e médias empresas que às vezes não têm a condição financeira de ter uma estrutura de desenvolvimento organizacional, que não tem condição de investir em capacitação para o seu líder, ou que não sabe como e por onde começar. Então, devido às minhas vivências e às minhas experiências, eu identifiquei essa necessidade de atuar nesse ramo que é um pouco mais direcionado. Então, eu gosto muito de dizer que eu sou uma pessoa que cuida de pessoas. A minha missão pessoal é promover o desenvolvimento através aí de uma comunicação mais conectiva e mais eficaz e um maior cuidado com as pessoas, porque no final das contas são as pessoas que executam o processo. Então, eu gostaria de deixar aberto para vocês, para que esse seja um momento de troca, para que vocês possam perguntar, mandar as perguntas de vocês, e a gente tenha aí um momento de interação, porque eu acredito que essa troca ela é muito valiosa e agrega muito ao nosso conhecimento. Então, eu queria deixar para você, se você tiver alguma pergunta quanto ao conteúdo, manda no chat que as meninas vão estar aqui me dando suporte e a gente vai tentar solucionar todas as dúvidas de vocês. Então, vamos começar com o conceito básico, né? Por que e o que é? Uma pesquisa feita pela consultoria de recrutamento do Michael Page mostrou que 8 em cada 10 pessoas que pedem demissão o fazem por causa do gestor. A liderança despreparada, em mediana, é o que mais traz problemas para as organizações com relação a isso. E eu confesso a vocês que, por algumas vezes, eu estive nessa estatística. Eu já pedi demissão algumas vezes por causa de alguns chefes que eu tive no passado, já tive algumas experiências muito tristes e muito inválidas, que eu prefiro deixar lá atrás, não carregar, e isso fez com que despertasse em mim ainda mais a necessidade de ajudar, de procurar desenvolver relações mais sustentáveis no ambiente organizacional. Eu já pedi demissão por causa de alguns chefes e eu queria saber de vocês. Isso já aconteceu com vocês? Quem já pediu demissão aí alguma vez por causa de um líder? Manda para mim aí um joinha, para a gente saber se de fato isso acontece com frequência. E eu gosto de dizer que liderar é dirigir pessoas, é saber inspirá-las, influenciá-las de forma positiva. Por quê? Quando eu sou um líder que inspira comportamentos positivos, isso se reflete diretamente nos meus resultados para a organização. Foi-se o tempo em que nós tínhamos chefes nas organizações, a hierarquia ela era absoluta e mandava o patrão e a gente simplesmente obedecia. Hoje em dia não é assim. Eu gosto de falar que manda quem pode, mas fica quem quer. Então, esse ambiente que é tão
pesado no trabalho, ele acaba se refletindo de forma muito direta com relação à nossa saúde, tanto física quanto emocional, e acaba comprometendo os nossos rendimentos no ambiente organizacional. Então, é muito importante promover um ambiente que seja acolhedor nas empresas, e nunca esteve tão evidente essa necessidade, porque hoje os colaboradores eles têm voz ativa, né? Eles possuem voz ativa. Se acontece alguma coisa no meu trabalho que agride algum dos meus direitos, se isso acontecesse há um tempo atrás, a minha tendência seria o quê? Eu peço demissão, peço para sair da empresa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós estamos mais expostos, então eu tenho mais voz, os nossos colaboradores, eles possuem mais voz, tanto para elogiar para o positivo, para valorizar as condutas que as empresas possuem de valorização, quanto para denunciar comportamentos inadequados por parte da empresa, por parte dos gestores. Então, nós precisamos ter cuidado e proporcionar experiências para os nossos colaboradores que incentivem a permanência deles no nosso local de trabalho e que eles possam produzir, mas de forma sustentável. Então, a liderança ela tem papel fundamental nesse processo, porque é o líder quem vai puxar e vai determinar o ritmo da equipe. Então, é muito importante que o líder ele tenha consciência do seu papel e da sua responsabilidade, porque se o líder ele é uma pessoa que promove o crescimento, a empresa vai crescer, os colaboradores irão crescer, irão se desenvolver e os resultados virão. Mas se eu sou um líder ainda muito centralizador, se eu ainda não compartilho do meu conhecimento para com os meus liderados, se eu ainda tenho uma comunicação muito fechada, dificilmente eu vou conseguir reter esses colaboradores na minha equipe. E se esses colaboradores permanecerem a longo prazo, acaba comprometendo o rendimento deles com relação às metas e aos resultados esperados pela empresa. E eu gosto muito dessa frase, que, se eu não me engano, é sua, né, Cíntia? Você pode gerir processos, mas é a sua equipe que dirá se de fato você é um líder ou não. Me corrija se eu estiver errada, mas se eu não me engano, essa frase é sua. Olha, eu já disse algo bem parecido, mas eu não lembro, assim, de ter dito com essas palavras. Então, vamos colocar aqui a nossa, que está tudo feito. Isso me marcou muito, essa situação, porque muitas vezes as pessoas acreditam que por estar à frente de um processo, por estar ali com autonomia para direcionar pessoas, para dar comandos, já pode se considerar um líder, quando na verdade não. Para ser líder é necessário que a sua equipe te enxergue como um agente transformador, como um meio de crescimento e de desenvolvimento. É necessário saber conduzir as pessoas ao seu maior potencial. Então, não é algo que a gente dorme e acorda, é um processo. Existem pessoas que fazem isso de forma muito natural e muito instintiva, mas é uma habilidade totalmente desenvolvida no decorrer do tempo. Basta você gostar de pessoas, você querer se desenvolver e você estar aberto a compreender que, de fato, são as pessoas que vão trazer o resultado que a empresa precisa e que a empresa pede. Então, eu gosto muito também dessa citação do Mário Sérgio Cortella, que diz que um bom líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Assim como eu tive experiências muito negativas com alguns chefes, eu tenho na minha bagagem algumas pessoas que me inspiraram de forma muito profunda. Eu tenho pessoas com quem eu tive o prazer de trabalhar, que, por saber
conduzir a equipe, por saber dar um bom feedback, promoveram um desenvolvimento pessoal e profissional na minha vida de forma muito marcante, muito intensa. Eu tenho um em especial, que é o Leandro Vieira, que trabalhou comigo durante 3 meses. Ele ficou na empresa em que eu estava por 3 meses como coordenador de RH. E em 3 meses, eu aprendi com ele mais do que em 2 anos de faculdade, 2 anos de MBA. Por quê? Porque ele era essa pessoa que corrigia sem ofender, que direcionava, que dava feedback, que cobrava, sim, porque um líder ele precisa cobrar, mas ele precisa cobrar de forma pontual, ele precisa cobrar de forma humana, e precisa cobrar e dar condições para que a sua equipe alcance o resultado que eles esperam, que a empresa espera. Então, eu vejo que, muitas vezes, o líder ele não tem consciência do peso da sua palavra sobre a equipe. Eu gosto de falar nas equipes em que eu trabalho, que eu desenvolvo programa de desenvolvimento de liderança, que o líder ele tem o poder de abençoar e amaldiçoar a sua equipe tanto quanto uma mãe. Né? A gente cresce ouvindo que boca de mãe é sagrada, mas eu digo que boca de líder é sagrada, porque se o seu líder ele fala que você tem potencial, que você é uma pessoa em que ele confia, que ele sabe que você pode entregar, você acredita e você entrega. Mas se o seu líder fala que você é incompetente, fala que você não vai conseguir entregar as demandas, fala que você não tem conhecimento necessário, você também toma posse dessa verdade. Então, o líder ele precisa saber o peso da sua palavra na vida do seu liderado. É muito profundo saber e ver, assim, que eu trabalhei em empresas de grande porte, então, às vezes, as equipes são muito grandes e nas ações de fim de ano, sempre tinha aquela festa da firma, eu via os colaboradores virem apresentar para os filhos, olha, gente, esse aqui é o meu líder, esse aqui é o chefe do papai, esse aqui é a pessoa com quem eu aprendo todos os dias. Quando eu ficar um pouco melhor, eu vou trabalhar junto com esse cara, eu vou ser parceiro dele. Então, o impacto disso para um líder, a responsabilidade disso é muito grande. Você saber que você inspira, mesmo sem querer. E se você tem condutas positivas, você vai inspirar comportamentos positivos. Mas se você não tem condutas positivas, se você não está alinhado ao fit cultural da empresa, se você não tem metas e objetivos quanto à sua permanência na empresa, você acaba também comprometendo o engajamento da sua equipe de forma muito natural. Então, eu gosto de falar que é impossível um líder motivado trazer uma equipe 100% desmotivada. E é impossível um líder desmotivado, aquele que está com a bateria lá embaixo, que não acredita na empresa, que não acredita no processo, manter uma equipe com alto engajamento. Então, a equipe ela é reflexo do seu líder. E trazer essa conscientização para as pessoas que às vezes estão aí caminhando de forma automática, para mim é um desafio muito grande. Então, eu acredito que para as pessoas que estão na área, que estão trabalhando no ambiente organizacional, trazer essa conscientização é muito importante. E eu sinto hoje que os líderes eles estão mais abertos e mais dispostos a buscar ajuda, a buscar apoio. Então, eu vejo que muitas pessoas hoje me procuram para se desenvolver independente da empresa. Sabe, olha, eu tenho uma demanda, eu preciso entregar, eu não sei como lidar com essa nova geração, eu preciso de socorro, me ajuda. Então, isso é muito positivo, porque as pessoas hoje elas já identificam que como estava antes não pode ficar.
porque se ficar, vai acabar perdendo o lugar, vai acabar perdendo aí o espaço para outras pessoas que conseguem aí essa conexão com a equipe. E eu gosto muito da citação do John Gordon, que diz que líderes positivos unem a equipe e a empresa. E é isso, o líder ele é o elo de ligação entre os objetivos individuais de cada colaborador para com os objetivos da empresa. É um desafio e muito grande. Porque se o líder ele não acredita no que ele está vivendo ali, se ele não acredita que a empresa tem capacidade para crescer, se ele não acredita que a empresa está no caminho de constante evolução, ele não vai conseguir levantar essa bandeira. Ele começa, às vezes, a fazer coisas em paralelo, e não tem o mesmo foco com relação aos objetivos principais, que são as metas e o que é esperado com relação à empresa. E eu gosto muito dessa visão de liderança positiva que engloba a comunicação, através de feedbacks construtivos, do feed forward, que é a antecipação, eu trazer para a minha equipe o que eu espero dela, quais são os comportamentos, quais são as condutas, o que as pessoas precisam fazer em determinadas situações. Então, eu não espero acontecer, eu direciono, e através de uma comunicação clara e diretiva. Então, a comunicação ela tem papel fundamental no desenvolvimento das equipes, no desenvolvimento de pessoas. Eu gosto muito também de englobar isso com relação às relações positivas. Ter foco no que os colaboradores têm de bom, quais são os talentos, quais são as forças desse colaborador. Promover sempre um ambiente respeitoso, ter empatia com a minha equipe e estar sempre aberto a ouvir, a proporcionar um clima construtivo, um clima que promova o crescimento, incentive os meus colaboradores ao aprendizado. Eu vejo que ainda há muito a conduta de um líder que amarra e segura muitos processos em si, às vezes por medo, por receio, porque tem medo do colaborador de delegar e o colaborador não ter o mesmo cuidado, o mesmo empenho no desenvolvimento da atividade, ou às vezes até por medo de perder aquele espaço. Então, acaba amarrando isso. Só que quando eu engesso o meu processo e centralizo todas as decisões em mim, acaba que eu também fico limitado com relação ao meu crescimento profissional. Porque para eu crescer, eu preciso manter uma pessoa no meu lugar. Então, é sempre importante ter pessoas em desenvolvimento, em aprendizado, para conseguir rodar os processos, independente se o líder está ali naquele ambiente ou não. Outro aspecto que é muito importante quando se fala de liderança, e principalmente uma liderança inspiradora, é o senso de justiça. Eu preciso ser coerente com relação às minhas escolhas, que o meu sim ele seja sim, o meu não ele seja não, mas com embasamento, que eu saiba transparecer para o meu colaborador o porquê daquela situação, o porquê daquela exigência, o porquê daquela mudança. E isso faz total diferença com relação ao engajamento das pessoas para com as mudanças. Eu gosto também e vejo que é essencial estar sempre alinhado com os propósitos da empresa, ter esse alinhamento com o fit cultural, eu saber qual é o objetivo da empresa, qual é a missão da empresa, por que a empresa existe no mercado. Porque quando o meu colaborador me perguntar o porquê, eu preciso ter essa resposta de forma a promover nele o engajamento que ele precisa. Ninguém acorda animado todos os dias. Nem eu, nem você, nem ninguém.
Às vezes bate um cansaço, às vezes bate um desânimo em você, em mim e nos nossos colaboradores. Então, se eles não têm um propósito, se eles não enxergam o porquê fazer aquela determinada atividade, isso acaba se tornando muito mecânico. Isso acaba se tornando motivo de exaustão para ele, não motivo de prazer, ele não se sente parte do processo, ele se sente apenas uma engrenagem. E a engrenagem, ela pode ser substituída, ela pode ser trocada a qualquer momento. Então, gera uma insegurança e uma insatisfação. Então, quando eu trago esse fit cultural, quando eu conheço quais são os objetivos individuais de cada membro da minha equipe, e eu consigo incentivar ele a concretizar esses objetivos, eu estou realizando com maestria a minha função de líder. Então, liderar não é só saber delegar, não é só conhecer o processo, é necessário que se conheça o processo, é necessário que saiba qual é o papel efetivo de cada membro e que todos têm fundamental importância para que o processo rode. Mas é importante reconhecer que atrás daquela mão de obra existe um coração. E que se eu não tocar esse coração, infelizmente, o meu processo ele vai se tornar mecanizado. E para isso, quando você tem um efeito a longo prazo, eu acabo comprometendo o meu rendimento, a minha entrega, o meu crescimento. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito mais sensibilizadas, né? Hoje nós não estamos mais com foco, como era até uns 5 anos atrás, na remuneração. Eu costumo falar que as empresas, elas ainda têm uma visão muito distorcida com relação ao que promove o engajamento, o que promove a motivação dos seus colaboradores. Antes se trabalhava muito com o fator salário, com um bônus, uma bonificação. Só que isso, a médio e longo prazo, não tem efeito, não tem impacto nenhum, porque se você paga bem o seu colaborador, o seu concorrente também pode pagar bem o seu colaborador. Então, nada impede que ele saia da sua empresa e vá para onde ele ganha mais. Mas se o seu colaborador ele se sente valorizado, ele se sente reconhecido, ele se sente parte da missão da empresa, e isso nenhuma empresa vai conseguir promover para ele. Então, quando ele receber uma proposta, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes mais. Então, hoje eu ainda vejo que quando o processo ele corre muito engessado, ainda há muita perca de mão de obra, simplesmente porque o colaborador ele recebeu uma proposta melhor. Mas por trás desse eu recebi uma proposta melhor, existe alguma insatisfação, alguma insegurança, alguma instabilidade, e que esse colaborador ele vai guardando na sua caixinha, muitas vezes não comunica, não fala, não expressa, e ele simplesmente vai apagando o brilhozinho que ele traz nos olhos, né? E se eu, como líder, eu preciso estar atento a esses sinais. Eu preciso enxergar como está. Se o meu colaborador ele está com um bondinho um pouquinho mais desanimado, tentar ler e tentar entender o motivo desse bom dia mais desanimado. Mas se eu não percebo isso, eu acabo perdendo grandes pessoas, grandes talentos, e o processo seletivo mais caro é aquele para substituir uma pessoa que poderia ter permanecido na empresa, né? Então, eu preciso olhar isso, porque quando eu olho para as pessoas, eu acabo também olhando para o meu custo operacional. Então, não é uma coisa que está desconectada, é totalmente interrelacionado. Olhar e cuidar de pessoas. Porque se eu cuido das minhas pessoas, se eu cuido da minha equipe, eu não vou precisar ficar investindo tanto em projeto para promover o engajamento. Porque o que eu vejo ainda muitas pessoas investindo uma fortuna numa festa de final de ano,
porque a galera está desanimada, porque a galera está desmotivada, mas no decorrer do ano todo, a equipe trabalha sobre uma pressão desumana, não tem uma comunicação efetiva, não tem abertura para se expressar, trabalha de mãos amarradas, não tem, às vezes, o básico, que é uma ferramenta de trabalho, um ambiente de trabalho seguro para estar. Então, não adianta eu querer promover coisas grandiosas se o meu básico do básico não está feito. Até por aqui está tranquilo? Vocês têm dúvidas? Tá? Bacana. Então, eu trouxe para vocês algumas habilidades que são muito importantes no desenvolvimento de uma boa liderança. São habilidades que promovem a conexão muito poderosa com a equipe, e com isso eu acabo promovendo também um engajamento maior. E a primeira das habilidades é a visão inspiradora. Um bom líder, ele inspira comportamentos positivos nas equipes através do seu exemplo. Não é faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque isso colou lá atrás. Hoje em dia, não cola mais. Hoje em dia, as pessoas replicam e de forma muito inconsciente os comportamentos dos nossos líderes. Então, às vezes, eu pego uma empresa para fazer o PDL e o gestor me contrata e fala assim, Flávia, o fulano de tal precisa desenvolver a habilidade de delegar, ele precisa se comunicar melhor com a equipe, ele é aquele colaborador excelente, mas a comunicação dele é muito ruim. Bacana. E aí, quando eu começo a estudar a empresa, eu percebo que o fulano de tal é cria do pai. Ele é exatamente igual ao patrão. Ele é exatamente igual ao fundador da empresa. Então, é engraçado. Por quê? Porque, na maioria das vezes, os líderes, as pessoas que estão ali, eles não enxergam ainda quais são as suas oportunidades de desenvolvimento. Eles enxergam que no outro não está funcionando, né? Então, é importante saber que o líder, ele inspira através do exemplo. E eu gosto muito de falar que muitas vezes nós utilizamos formas inadequadas de expressar com a nossa equipe. Por exemplo, se eu quero promover aí a pontualidade na minha equipe, então eu chego ali às vezes e eu vejo isso ainda acontece, lá o fulano de tal chega atrasado todo dia, eu chego lá na frente da equipe falando assim, boa tarde, né? Isso não é uma forma de pontuar que ele precisa melhorar aí nesse aspecto. O que eu gosto de falar? Valorize os comportamentos que você espera. Então, às vezes, na reunião, faz aquele momento do cafezinho, enaltece aquele colaborador que é pontual, que chega na hora. Nossa, cara, tem uma coisa em você que eu admiro, você é pontual e é muito difícil encontrar pessoas com essa habilidade. Quando eu falo isso, elogio a pessoa que é pontual perto de uma pessoa que vive chegando atrasada, a pessoa que chega atrasada, ela veste a carapuça, ela fala assim, cara, ele percebe a hora que eu chego, ele sabe, e aí para ele é importante isso, porque ele valorizou no outro. Então, eu vou começar a chegar na hora certa. E assim, com essa estratégia, nós vamos moldando os comportamentos que a gente espera na nossa equipe. Não através de um feedback corretivo, um feedback que acabe expondo as pessoas em público na equipe, mas de forma sutil, de forma a valorizar as pessoas que tem os comportamentos que a gente quer enaltecer e quer propagar na nossa equipe. Então, não é só falar, mas é ser. E outra coisa que é muito importante, se eu quero promover esses comportamentos, eu como líder, eu preciso ter esses comportamentos. Eu preciso começar por mim. Porque se eu falo e não faço, eu perco a minha credibilidade diante da equipe para cobrar e para exigir. Então, é preciso viver, porque aquela história de que é só falar, é só chamar a atenção que vai acontecer, que vai mudar, que vai melhorar,
não funciona mais. Então, é preciso ter estratégias para moldar esses comportamentos, mas sempre a começar por mim. A segunda estratégia, ou a segunda habilidade, é a confiança. A coerência ela deve ser a base do trabalho em equipe. Os liderados precisam confiar nas informações que o líder traz, e por isso a comunicação precisa ser direta e franca. O meu líder ele precisa ter credibilidade a ponto de, se ele falar para mim, Flávia, você pode ir lá e fechar o negócio. Eu preciso saber que se eu fechar o negócio, ele vai me respaldar caso aconteça algo, caso aconteça alguma coisa imprevista, caso saia algo fora do controle. Muitos líderes, eles perdem a credibilidade quando eles encontram um problema, detectam o problema, pega esse problema e sai buscando um culpado, sai atrás da pessoa que cometeu o erro, sai apontando o dedo na cara daquela pessoa, crucificando ela. Isso ainda acontece com muita frequência. Mas um líder inspirador, ele tem foco na resolução dos problemas. Ele identifica qual é o problema, qual é o gap, qual é a falha. Vai lá, resolve e pontua com a equipe o que aconteceu, buscando identificar formas para que isso não aconteça mais. Não como uma forma de crucificar as pessoas que estão ali à frente do processo, mas de promover um crescimento e se resguardar para que essas falhas não aconteçam mais. Então, o líder ele precisa ser coerente, ele precisa inspirar essa confiança para que os seus colaboradores da sua equipe ela trabalhe com autonomia e com liberdade para produzir os melhores resultados para a empresa. Alguém aí já teve algum líder que era controverso, que de manhã queria uma coisa, à tarde queria outra, à noite voltava para a ideia de manhã, e a sensação que a gente tem é que faz de manhã, desmancha à tarde, faz de manhã, desmancha à tarde. Alguém já teve algum líder aí? Manda um joinha para mim, se vocês já trabalharam com pessoas assim. E como é o rendimento da equipe? É outro, gente. Então, o líder, ele precisa inspirar confiança e a palavra dele ele precisa ter embasamento para que ele não fique mudando de ideia todas as horas. Não, eu falei isso de manhã, à tarde eu já não falei mais, você entendeu errado. Eu tinha um líder que eu documentava tudo o que ele falava por e-mail. Então, eu perdi um tempo tremendo documentando tudo. Então, eu tinha uma reunião aqui com ele agora, certo? Fazia um detalhamento das rotinas, o que precisava fazer, o que precisava entregar, anotava tudo na minha agenda, chegava na minha mesa, digitava tudo por e-mail, mandava para ele conforme alinhado na reunião, no dia tal, segue o descritivo das atividades a serem realizadas. Porque, senão, eu ficava louca. Porque ele falava hoje, amanhã ele queria outra coisa. Vamos fazer uma ação no Dia do Trabalhador. Bacana. Como que vai ser? Vai ser isso, isso e isso. Contrata pula-pula, contrata o pipoqueiro. Vamos fazer um campeonato de futebol. Eu ia atrás, fornecedores, tudo. Levava um tempo danado. De repente, não tem orçamento para isso, não. Tá doido? De onde a gente vai tirar esse tanto de dinheiro? Então, eu acabava perdendo muito tempo com relação a isso. Então, o líder ele precisa, sim, ter direcionamento de forma efetiva. Por quê? Porque se os seus colaboradores, se a sua equipe, elas estão correndo atrás do rabo, você está perdendo mão de obra preciosa. E a empresa acaba pagando em forma de hora extra, precisa aumentar a equipe. Quanto se você tivesse uma comunicação mais efetiva, mais objetiva, mais pautada e embasada, até os trabalhos que a equipe executa, eles acabam fluindo de forma mais natural. Outra habilidade que é muito importante é a determinação.
Nem sempre as coisas vão sair como esperado, por mais que a gente tenha metas, tenha planejamento. É preciso ter clareza, sim, de quais são os objetivos que a empresa tem, mas nós sabemos também que às vezes vai precisar ter um jogo de cintura, uma flexibilidade, vou precisar construir caminhos diferentes para chegar no meu objetivo. Então, se eu começo e não tenho perseverança com relação aos meus objetivos, eu tenho várias iniciativas e pouquíssimas acabativas, e o resultado da equipe fica comprometido como um todo. Então, eu preciso ter determinação, saber para onde eu quero ir e trazer a equipe junto comigo. Não de forma engessada, porque imprevistos acontecem, mas de forma objetiva, sempre com a visão com relação ao foco e ao resultado que a minha equipe precisa entregar. Outra coisa, outra habilidade que está muito linkada à liderança positiva é o propósito. Eu preciso conhecer qual é o meu propósito como pessoa, como profissional. Eu preciso manter esse propósito alinhado aos objetivos do negócio. Porque se eu faço isso de forma individual, eu consigo ter energia, ter ânimo para comandar a minha equipe de forma que a minha equipe também tenha energia, tenha ânimo, tenha engajamento, tenha sempre o brilho no olhar. Mas se eu não consigo manter isso, se eu não sou uma pessoa que acredita nos objetivos da empresa, a minha equipe também não vai. Então, eu preciso me conhecer, saber o meu propósito, saber quais são os propósitos de cada membro da minha equipe, se eles estão alinhados aos objetivos da empresa ou não, para saber como conduzir e como gerir melhor as minhas pessoas dentro de cada processo que eu preciso executar. O líder ele precisa ser incentivador, compartilhar o conhecimento, fomentar o desenvolvimento. Eu tive um outro líder que foi muito engraçado. Na equipe existiam várias pessoas que estavam ali há muito tempo. Então, entraram como jovens aprendizes e permaneceram, foram desenvolvendo bem o seu trabalho, mas que pararam de estudar, pararam de se desenvolver, pararam de buscar conhecimento na área de atuação. E ele chegou na empresa, líder novo, muda todas as normas. Ele falou assim, gente, eu entendo a competência de vocês, eu compreendo que vocês conhecem sobre o processo, mas eu não admito nenhum analista que não tenha um ensino superior. Então, se você está num cargo analista, você é um cargo analítico, você precisa analisar e ver as coisas de forma sistêmica. Para isso, você precisa de conhecimento técnico. Então, se vocês quiserem permanecer na minha equipe, vamos estudar, vamos se desenvolver, vamos buscar o conhecimento necessário para que eu possa ter argumento na hora de promover, de aumentar o salário de vocês, na hora de fazer as movimentações que eu sei que vocês merecem. E houve uma resistência tremenda. Algumas pessoas que estavam ali acomodadas há 10 anos em um cargo de analista e não tinham ensino médio completo, precisaram voltar para a escola. E essa semana encontrei com uma das colegas da época e ela estava na semana de formatura, então ela entrou para a faculdade, voltou para a escola e foi se qualificar. Então ela falou assim, foi a melhor decisão, o melhor empurrão que eu já tive na minha vida, porque se não fosse o incentivo desse líder, eu não teria um ensino superior hoje. Então, o líder ele precisa, às vezes, puxar aquele colaborador que está na zona de conforto, ele precisa trazer essas pessoas para o ambiente do crescimento, ele precisa incentivar, é claro, com argumentos, com jeitinho, com exemplo,
né? Então, mas ele precisa trazer, fomentar esse amor ao aprendizado na equipe. Outra habilidade que um bom líder precisa ter é a visão sistêmica. Ele precisa conhecer o negócio, conhecer a empresa, conhecer os processos, saber qual que é o impacto do trabalho dele nos outros setores, saber se as decisões dele vão afetar de forma intensa ou não as outras pessoas, os outros colaboradores, olhar além do seu setor, da sua panelinha, do seu umbigo, saber que em uma empresa não adianta só determinado setor entregar o seu, precisa haver aí uma comunhão, precisa haver aí um conjunto, né? Para que as coisas fluam. Não adianta só o setor de produção produzir, se o comercial não consegue vender. E tentar buscar essa parceria. Se eu estou no comercial, não adianta eu vender, sem saber se a minha produção ela vai conseguir acompanhar esse crescimento nas vendas. Então, eu preciso ter uma visão sistêmica do negócio. Eu preciso saber como eu posso melhorar os meus processos, mas para isso acontecer, eu preciso conhecer de fato quais são os meus processos. Então, eu preciso enxergar algo além da minha zona de conforto, além do meu umbigo. E isso é desafiador, porque ainda há muita disputa entre os setores, ainda há muita concorrência entre os setores. E essa visão, ela precisa partir sempre de um todo. Nós estamos sempre caminhando para o mesmo rumo. Nós estamos levando a empresa no mesmo rumo. Eu gosto de falar que a empresa é como se fosse um ônibus. E o líder, ele está ali no volante, levando a equipe para aquela determinada meta, para aquele determinado destino. Se eu, como líder, eu não sei sobre o ônibus, se eu não sei, se eu não conheço como está o pneu do ônibus, se eu não conheço como está o motor do ônibus, se eu não sei se a buzina está funcionando ou não, se o meu farol está funcionando ou não, como eu vou levar esses colaboradores para o meu destino? Então, eu preciso conhecer muito do meu veículo, onde eu estou dirigindo, onde eu estou caminhando, eu preciso conhecer da minha meta, eu preciso saber onde eu quero ir, para onde eu quero levar essa equipe, eu preciso saber quais são os objetivos e o esperado, porque se eu não sei, eu fico dando voltas, eu acabo gastando muito combustível, gastando muito tempo e eu não consigo trazer a minha equipe para onde a empresa espera que eu traga. E o principal, um bom líder, ele precisa ser humano, ele precisa, sim, transparecer para a equipe que ele erra, ele acerta, ele acorda de mau humor às vezes, mas que não é culpa da empresa, que ele vai tentar se conter. Um líder tem problema pessoal e a sua equipe também tem problema pessoal. Então, para eu reconhecer a humanidade da minha equipe, eu preciso reconhecer a minha. Para eu conseguir trazer a minha equipe para o nível que eu espero, eu preciso descer ao patamar em que a minha equipe está. Porque de cima do meu pedestal, eu não vou conseguir gerar a conexão necessária. Eu não vou conseguir fazer minha equipe produzir mais cobrando apenas meta. Eu não vou conseguir fazer a minha equipe entregar o algo a mais apenas gritando e pressionando e fazendo cobranças de forma inassertiva. Eu preciso gerar conexão com as pessoas que estão ali. E para finalizar, já caminhando para o nosso fechamento, eu trouxe algumas dicas para compartilhar com vocês, que são dicas de ouro para uma liderança inspiradora. E eu queria começar sempre pela autogestão. Comece com você, que é a dica número 1. O autoconhecimento e a autoliderança são essenciais para que você construa a imagem inspiradora que você precisa.
para que a sua equipe cumpra as suas ideias, os seus projetos, você precisa estar à frente, você precisa saber se controlar na hora da raiva, saber se motivar quando você estiver aí desmotivado, quando você estiver cansado, você precisa se conhecer e assim você vai conseguir ter uma boa conduta e uma boa postura à frente da sua equipe. A segunda dica é conheça seus liderados, saiba quais são as expectativas, os sonhos, as necessidades de cada um. Saiba o que eles esperam com relação à empresa. Porque muitas vezes eu não tenho ideia do que a minha equipe quer, para onde ela quer, o que falta, o que eu, como líder, eu posso contribuir naquela rotina, naquele processo. Então, eu só vou saber disso se eu tirar um tempo para ouvir as pessoas. Eu preciso saber ouvir, saber quais são os pontos em que a empresa pode melhorar, quais são os pontos em que eu, como gestor, eu posso melhorar. Eu preciso conhecer quais são as limitações de cada colaborador para saber onde eu vou posicionar essas pessoas. Quais são aí as expectativas deles a médio, longo e curto prazo. Porque muitas vezes o meu colaborador ele se realiza ali comprando a casa própria do sonho dele e a empresa proporcionou isso para ele, teve aí um papel fundamental. Mas eu, como líder, eu não sei disso, então eu não celebro essas pequenas conquistas. Então, muitas vezes eu nem fico sabendo dessas conquistas. Então, eu preciso conhecer as pessoas para saber dar os incentivos corretos para que eles estejam sempre engajados e motivados com relação aos objetivos deles para com a empresa. A outra dica é tenha uma comunicação assertiva. Esteja aberto a ouvir o que você tem a melhorar. Ofereça feedbacks. Eu gosto de falar que o feedback ele é um presente, ele é quase uma prova de amor. Porque se eu tiro um tempo para falar, por exemplo, sobre os pontos de melhoria da Cíndia, o que a Cíndia precisa melhorar, o que a Cíndia pode fazer, o que a Cíndia faz hoje que poderia ser feito de forma diferente, é uma forma de carinho, quer dizer que eu me preocupo com ela, quer dizer que eu viso um crescimento para a Cíndia. Então, saber e ver que se a pessoa tirou um tempinho para conversar com você sobre algo que precisa ser melhorado, quer dizer que ela tirou um tempinho dela para analisar, para pensar sobre você, para tentar entender de que forma ela pode te ajudar. Então, estar sempre aberto aí com relação à nossa comunicação, saber conversar e pontuar de forma carinhosa, porque se eu chamo a atenção de um colaborador, se eu dou um feedback corretivo na frente da equipe, de forma com que ele se sinta constrangido, ele não vai absorver a mensagem que eu estou tentando passar para ele. Então, eu acabo constrangindo esse colaborador sem ter o resultado que eu preciso ter com relação à minha fala. Então, é saber como falar e quando falar. O momento de falar, não falar na hora da raiva, né? E já a última dica, como eu falei, é sempre promover o desenvolvimento. Eu gosto muito dessa citação do Steve Jobs, que diz que muitas pessoas não sabem o que querem até você mostrar isso a elas. Eu digo mais, eu digo que muitas pessoas não sabem das suas habilidades, não sabem da sua capacidade, não sabem da sua força, até você mostrar isso a elas. Então, esteja sempre em vista, em mente, de que você é um agente transformador, de que é sua responsabilidade promover o crescimento de cada liderado que está sob o seu comando. E quando esse liderado cresce, você como líder cresce, a empresa cresce e todos ganham. E já partindo para o final, eu gosto muito dessa frase do Simon Sinek, que diz que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas.
Se você não entende de pessoas, então você não entende de negócios. E essa é a minha missão, fazer com que as pessoas tenham consciência disso, de que não tem como estar em um ambiente corporativo, estar em empresas, se você ainda não se relaciona bem, se você ainda não se importa com o outro, se você ainda não quer ouvir o que o outro tem para dizer. Então, é muito importante que vocês saibam do peso da sua palavra sobre a vida do liderado. Eu fecho o nosso conteúdo, a nossa apresentação, já partindo para as perguntas, reforçando que palavra de líder tem poder. O que você fala, o seu liderado toma como verdade. Se você traz no seu discurso palavras positivas que promovem o crescimento, que promovem o desenvolvimento, a sua equipe vai crescer e vai se desenvolver. Mas se você traz no seu discurso palavras que degrinem, palavras que desmotivam, palavras que desencorajam, a sua equipe não vai sair do lugar. E é isso. Flávia, parabéns. Quantas reflexões interessantes, quantas colocações que mostram a responsabilidade e que é uma escolha. Eu escolho ser líder. Ah, mas eu queria aquele salário, queria aquele benefício, queria... Não, é uma escolha. E toda escolha, cada escolha é uma renúncia, já diz o ditado. Então, toda escolha tem um preço. E o preço é o impacto. Não só que as palavras, que um olhar, que qualquer coisa que ele faz, causa na vida das pessoas. Foi uma bênção te ouvir. Adorei, adorei, adorei. Olha que interessante algumas reflexões que eu vou começar a colocar aqui para você ir respondendo, para a gente ir pensando. Gente, quem está aí conosco, quiser colocar alguma pergunta, aproveita, Flávia. Olha, a Fernanda Reutemann, nossa professora, beijo, Fê. Coloca assim, ó, sugira uma reflexão. Alguém já pediu demissão em função da minha gestão? Então, quem está aqui que é líder? Sim. Pensa nisso. Será que alguém já saiu da sua equipe em algum momento porque não aguentava você? Porque você era o cara que não se tocava disso? Então, eu gostei muito dessa. Tem outra aqui, ó, também. O Albertino, já tive chefes que nunca foram líderes e a equipe era muito desmotivada. Eu já tive um que falou assim, ó, vocês estão dizendo aí que eu não gosto de vocês? Não é verdade. Se eu não gostasse, vocês não estavam aqui. Eu só trabalho com quem eu gosto. Minha vontade era dizer oremos, né? Minha vontade era dizer oremos para isso daí. Só um chefe mesmo, né? O que mais? Ah, quando você falou assim, pede uma coisa, pede outra, fico feito doido. Olha aqui o comentário da Caroline, né? Ah, não, da Miriam. Ele me fazia parecer uma louca. Eu tinha entendido errado. Nossa, espero que ela não esteja falando de mim. Me lembrou uma leitura que eu fiz recente. A Caroline falou que essa questão da comunicação e etc. lembrou uma leitura que ela fez recente do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosen. Excelente, né? E o resto é parabéns, parabéns. Ó, outra leitura legal que a Caroline coloca é o Mindset, da Carol Dweck. Também fala sobre estimular os outros de forma empática. Claro que é você, Miriam. Amanhã você vem aqui em casa, né? A gente vai ter uma conversinha. De boa, tá? Flávia, quer fazer algum comentário? Andréa? Não, eu só queria deixar para vocês as minhas redes sociais, dizer que eu fico muito agradecida por todos que permaneceram aqui. Esse momento de troca foi muito valioso, muito importante. Confesso a vocês que deu um frio na barriga, a responsabilidade de estar ao lado de grandes pessoas, pessoas que me inspiram e me influenciam tanto quanto a Andréia e a Cíndia, que são duas inspirações para mim na minha área. Me trouxe aí um frio na barriga, então a paciência, a compreensão, o engajamento de vocês foi essencial. Eu tenho um trabalho direcionado a pequenas e médias empresas, como eu mencionei. Então, eu sempre trago conteúdos para o Instagram para promover aí o desenvolvimento de líderes
que às vezes não sabem como ou por onde começar no seu desenvolvimento. Então, deixo aí para vocês o meu contato. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. E a semana só está começando, né? Tem muita coisa vindo, muita coisa legal, muitos assuntos que são de extrema riqueza, que eu tenho certeza que nós vamos aprender e nos desenvolver muito nesse processo. Então, é isso. Tenho certeza Parabéns, disso. Flávia. Foi maravilhosa a sua palestra. Eu trabalho muito com psicologia positiva e especialmente com liderança positiva também. E foi muito bom te ouvir e prestar atenção assim numa fala que vem diferente, né? Diferente do que a gente está acostumado, sempre falando, sempre no pilotão automático, muito pontual, muito reflexiva, muito ponderada. Eu gostei demais. Parabéns. Obrigada. Sucesso. E eu aproveito para indicar também um livro muito legal sobre liderança, que é esse livro aqui. Esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Ele é muito utilizado pelas empresas hoje. Pipeline da liderança. Pipeline da liderança, ele é muito utilizado e ele é muito legal porque ele vem falando que a gente cresce num contínuo para ser líder. Então, primeiro é ser líder de nós, que tem gente que não consegue ser líder dele, como o cara que não consegue chegar no horário, que não consegue gerenciar o próprio tempo, que a própria Flávia comentou aqui nos exemplos dela. E aí a gente passa a ser líder de uma pessoa, que é uma coisa. Outra é ser líder de uma equipe inteira. Depois, várias equipes. Ou equipes de áreas diferentes, líder de projeto. Líder de uma unidade com tantas áreas diferentes, que às vezes nem eu conheço. Então, ele vai contando essas dobras, né? Que chamam-se pipeline. Então, esse livro aqui vale muito a pena. Quero recomendar para vocês. Cíndia, você, a Flávia e a André me permitem sugerir uma leitura também? Claro! Ó, Organização Sem Medo, tá? Muito bacana, acho que vale muito a pena, tá? Então, se vocês aceitam a indicação... Mas com certeza! Muito obrigada! Muito obrigada. Nossa, partiu a Amazon, partiu a Amazon. A alegria de professor é comprar e receber livro, né? Eu vou deixar a Andréia e a Flávia se despedirem. Agradeço a presença de todos. Boa noite, bom descanso. E espero todos aqui. Muito grata a todos. Gente, só quero agradecer vocês, a parceria de sempre da Cíndia, da Miriam, e a participação, o empenho de cada um de vocês na construção dessa palestra. Eu sei, e a gente tem consciência, eu e a Cíndia, que a gente atordoa vocês, que a gente vai, que a gente põe pressão, que a gente fica cobrando, mas vocês podem ter certeza que se não for assim, a gente vai adiando, a gente vai empurrando, e em algum momento a gente tem que fazer esse desafio mesmo, esse enfrentamento, e vocês, os palestrantes de hoje, saíram com maestria, demonstraram muita capacidade, muita segurança, e uma leveza assim, muito boa de ouvir, de ver vocês falando e ouvir. Foi incrível. Parabéns, gente. Agradeço muito a paciência e a parceria de vocês, porque na preparação bate a insegurança, bate o medo, desde a escolha do tema, o que preparar, o tempo, tem o desafio do tempo, porque quando você escolhe um tema, dá vontade de trazer tudo, e saber selecionar e filtrar o que trazer e como trazer, qual é a abordagem, tudo isso, para nós que estamos começando, é muito desafiador. E vocês trazem isso com uma leveza e uma segurança e nos dão um amparo que é fundamental para que a gente consiga vencer aí esse medo, essa ansiedade, esse desafio. Então, sem vocês, com certeza, não só eu, mas vários outros que estão nessa semana agregando tanto conteúdo de valor, não conseguiriam. Então, muito obrigada por tudo, por todo o carinho, por toda a paciência, por abrirem mão aí das noites de sono e das madrugadas de descanso
porque o trabalho de vocês, com certeza, está trazendo retorno, está impactando positivamente a nossa vida de forma muito marcante. Então, muito, muito, muito obrigada por tudo. Que lindo! Ganhei minha noite, minha semana com vocês. Tenho certeza que falo pela Andréa também. E vamos lá, gente. Amanhã tem mais, hein? Esperamos vocês. Traz um amigo e bora, bora! Tchau, gente. Boa noite.